Bom dia, um bom sábado a todos. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Eu não me lembro a última vez que vim aqui, eu tenho anotado, mas acabei esquecendo de olhar. Mas agradeço o irmão Gera. Gera é Geraldo, é? Só conheço como Gera. O irmão Gera pelo convite. Sempre que eu posso, eu atendo, mas às vezes não dá certo. Amados, parabéns pela igreja de vocês. A igreja é de Deus, mas ela reflete vocês. A última vez que eu vim aqui, eu acho que alguns irmãos até talvez não gostou muito. A igreja estava meio bagunçada, né? Eu digo, tá vendo isso aqui? É vocês. Não sei se alguém lembra, mas eu menti não. A sua casa é você. A sua roupa define você. Os seus filhos definem quem é a mãe. O esposo. Geralmente quando a mulher é organizada, o pai, o marido é organizado, os filhos são organizados. Por mais que eles tentem desorganizar, mas tem um sinalzinho de organização. Nós somos a mesma coisa. Se nós somos organizados, se nós somos verdadeiramente filhos de Deus, se tentamos fazer a sua vontade, nós temos uma vida organizada, e a igreja ela não precisa ser luxuosa, mas ela deve procurar se organizar o máximo possível. Porque se nós queremos uma casa boa, confortável, nós queremos congregar também apesar que vai ser tudo destruído, vai ser tudo queimado, mas enquanto não queima, enquanto não é destruído, é bom a gente congregar num lugar confortável, não é, minha irmã? Pois é, porque o crente ele não pode ser acomodado não, ele tem que se preparar aqui nessa terra, como se ele fosse viver 100 anos ou mais, de forma financeira e organizada. Está ouvindo? O crente fiel, ele tem que ser organizado, ele tem que se preparar para a vida financeira dele, projetos, como se fosse viver mais de 100 anos. Mas ele tem que se preparar para o céu como se ele fosse morrer daqui a pouco. Tem que ter esse equilíbrio. Jesus vai voltar mesmo, não precisa trabalhar. Aí ele não volta, tu fica morrendo de fome dependendo dos outros. Preguiçoso, né? Envergonhando o nome do Senhor. Pois é, não pode. Leva mal não, gente, aqui é o meu jeito mesmo, eu falo assim mesmo. Queridos, eu pedi ao irmão Renildo, né, para filmar, porque aqui não está sendo transmitido ao vivo, está filmando, vai ser editado e colocar no canal que nós temos no YouTube, BG Gospel CG. De hoje a 8 eu envio numa lista de transmissão, o irmão Gera vai receber e provavelmente ele posta no grupo da igreja. Quem gostar, assiste, né? Você que está aqui, você já vai estar assistindo ao vivo. Tudo bom, irmão? Quem gostar, compartilha. E quem não gostar, compartilha do mesmo jeito. E talvez não fala com você, mas fala com alguém. A minha voz está um pouco estranha porque eu estou com um problema nas cordas vocais. Eu estou com calo nas cordas vocais. Primeiro me disseram que era tumor, nódulo. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí fiz o exame e disse, não é câncer, mas tem um calo e eu estou com um pouco de dificuldade de falar. Às vezes dá uma falha, os tweets falham. E eu cheguei até cancelar as semanas de oração que eu tinha para fazer, para não estar pregando todos os dias. Só os sábados que eu estou pregando, para poder dar esse descanso. Aí estou passando por uma fonoaudióloga para educar a minha voz, mas pensa numa coisa difícil, educar a voz, porque assim a gente fala alto, quem tem costume de falar alto para falar baixo, dá um trabalho danado. Então se algum momento aqui der uma subtonada, um desfalque, é por conta do problema, tá bom? Tem alguém aqui que nos visita nessa manhã que ainda não é batizado na igreja adventista? Não? Essa mocinha bonita? Você não é batizado ainda não? Está visitando, não é? Pronto, seja bem-vinda, viu? Que todos vocês possam sentir a presença do Espírito Santo nessa manhã. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. O hino já disse tudo. Como o que é que nós vamos falar, né? Se você prestou atenção na letra do hino, você entendeu qual é o tema. Mateus, capítulo 5. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, verso 13. Ô Gera, é para eu tomar banho, Gera? Ô Gera retado, viu? Eu vou mandar meu pix para tu mandar dinheiro assim.
Amém? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano, nós te agradecemos por esta manhã de sábado, mais uma vez, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela noite que passamos, pelos teus paternais cuidados enquanto estávamos dormindo. Às vezes nós não atentamos para a importância, Senhor, do despertar. Muitos gostariam de ter despertado para mais um dia, mas não tiveram essa oportunidade. E se nós tivemos essa oportunidade, não é porque somos melhores do que eles, é porque o Senhor está nos dando oportunidade de sermos diferentes, de fazermos a diferença, de vivermos conforme a Tua vontade. Por favor, Senhor, nos ajuda a sermos semelhantes a Ti, nos ajuda a brilhar por Ti nesse mundo de trevas. Por favor, Pai, tenha misericórdia de nossas vidas, perdoa os nossos pecados e seja conosco agora, nos dando o discernimento da Tua palavra que será lida. Nós suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes da leitura, por que Jesus ele usava metáforas? Porque eu fico muito atento às parábolas de Jesus e à forma com que ele pregava. Ele fazia com que as pessoas entendessem a palavra com maior facilidade. Então ele usava metáforas do cotidiano, coisas que a cultura das pessoas não era estranha, né? Por exemplo, imagina se eu for pregar em São Paulo e eu for falar para as pessoas lá em São Paulo que é normal você comer bacalhau com leite de licuri, ou no sul. As pessoas vão ficar assim, para esse cara é doido, o licuri não dá leite, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu vim ver licuri dando leite em Capim Grosso. Eu nunca tinha comido nada com leite de licuri. É gostoso o quê, minha irmã? Que trem ruim. Eu respeito, eu estou brincando. Muita gente gosta, eu não gosto. Então assim, é uma cultura local. Deve ter em outros lugares, porque se tem aqui é porque veio de algum lugar. Mas tem lugares que não existe nem licuri, viu? E aqui na Bahia, eu morei numa região que não existe licuri. E tem países que não existem muitas coisas que existem aqui no nosso país. Só que na época de Jesus, ele usava a cultura local para poder aplicar a palavra. Cultura até que não é estranha para nós. E nesse sermão de hoje, não é estranho para nós a forma como Jesus quis mostrar ao povo de Deus, ao povo de Israel, a nação eleita por Deus, para o representar diante do mundo. Mostrou qual era a função deles. E quando nós entendermos, às vezes nós entendemos, mas não colocamos em prática. Mas quando nós entendemos que o chamado que o Senhor fez para nós, não foi só para você se batizar e sentar no banco, não foi só para isso. Isso é uma decisão pessoal sua. Mas quando você toma uma decisão e você começa a conhecer a palavra de Deus, e você não faz a diferença na vida de alguém, você se torna um crente inútil. À medida que o tempo vai passando, você vai enfraquecendo na fé e também você perde o estímulo e sai da caminhada. Nós só conseguimos nos fortalecer. Eu estou na academia, não parece, mas estou, tem 4 meses. Um dia desse eu estava na roça aí, alguém estava falando de academia lá, minha sobrinha falando. Aí eu digo, não sei o que lá, academia. Ela olhou assim para mim e disse, e o senhor está na academia? Eu digo, eu não vou nem responder. Poxa, como é que tu faz uma pergunta dessa? Era para ser perceptível, né? Mas não, ainda não mostrou, né? Não percebeu. Então o que acontece? Quando você está na presença de Deus, tem que ser perceptível. Não é só você tomar a sua decisão e dizer que agora está tudo feito. Não. Você vai participar da lição e você vai descobrir algo que é útil para a sua vida e vai guardar só para você? Mas eu não sei pregar. Não precisa, gente. Sabe qual é o melhor sermão, irmão? É a maneira como você vive. A maneira como você vive é melhor do que qualquer sermão. Porque o sermão eu posso fazer um rascunho aqui, copiar de outro sermão, como o Gera falou, às vezes ele me pede algum sermão, eu mando. E o Espírito Santo me usa de uma forma, usa ele de outra, e a palavra é aplicada. Mas a melhor forma de pregar, Gera, é viver o sermão que você prega. É procurar viver.
Então Jesus ele pegava as metáforas do cotidiano e aplicava, e as pessoas entendiam com facilidade. E nessa leitura nós vamos entender exatamente qual é a nossa função como povo de Deus. Amém? Amém. É muito conhecida a passagem, mas cada um aplica de uma forma e talvez você vai tirar algo de proveito nessa manhã de sábado. Mateus capítulo 5, verso 13 diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. 14 agora. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. O tema da nossa mensagem é: faça a diferença. Certo sábio disse que o Sermão do Monte é a ética absoluta do reino de Deus. Precisamos ressaltar que a ética do reino de Deus não ignora as exigências da lei de Deus, não as ignora para deleitarmos nos nossos prazeres e desejos carnais e seculares. No Sermão do Monte nós entendemos que o reino de Deus é melhor, ou seja, que no reino de Deus o perdão é melhor do que a vingança. A reconciliação é melhor do que a vitória nos tribunais. Aqui no início do Sermão do Monte, quando nós atentamos para o que o Senhor quer falar, ele começa a nos apresentar as bênçãos, as bênçãos e os benefícios provenientes de obediência. E nesse texto que nós lemos agora, em especial aqui, o Senhor quer nos mostrar a responsabilidade que nós temos como cristão. Talvez você fale assim: mas Gil, tu está lendo. Depois de um tempo para cá, eu não posso falar exatamente, e vou falar. Alguns teve Covid e ficou meio lerdo, não foi? Eu não tive Covid não, eu tomei a vacina e fiquei lerdo. E até hoje eu tenho dificuldade para memorizar as coisas. Eu tenho que anotar muita coisa, porque tem hora que eu esqueço até meu nome. Eu parei de pregar uns 5 a 6 meses, mas devagarzinho estou me recuperando, tomando os remédios naturais. Passei neuro, passei em vários médicos, fiz vários exames e ninguém tem explicação. Eu acho que aqui tem gente também que está assim que nem eu, meio lerdo. Vai para um lugar, esquece, vai para outro. É um monte. Tem muita gente assim, mas é assim mesmo, que o Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas o importante é que você está aqui para ouvir a palavra de Deus, ou sendo lido alguma coisa, ou sendo explicado, é o Senhor que vai falar com você nessa manhã, não é o Gil da Barraca não. Amém? Então o que é que nós entendemos? É que no Sermão do Monte, se você for ler o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, você pega o resumo todo da vida cristã, o que é a essência do cristianismo. Tem coisas aqui que eu tenho certeza que você não consegue colocar em prática. Dar outra face para alguém te bater é difícil. Você perdoar aquele que te amaldiçoa, você amar o teu inimigo. Gente, quando o pessoal viu Jesus falar o Sermão do Monte, narrar, esse cara é doido, não tem como alguém fazer isso não. E por que ele pediu? É porque amar quem nos faz o bem não tem nenhuma virtude nisso, é uma retribuição, é uma forma de gratidão. Mas você procurar amar aquele que te faz o mal, aí sim é tentar ser cristão. Pode ter certeza disso. Mas Gil, ninguém conseguiu. Cristo conseguiu. Então, pelos méritos de Cristo nós tentamos. E aquilo que nós não conseguirmos, Ele há de completar por nós. Ele conhece as suas limitações. Todos nós, independente de 1 ano, 2 ou 10 ou 20 na igreja, todos nós temos um leão dentro da gente. Não é? Que só é desperto quando você ouve um não. Quando alguém discorda de você. Aí esse leão, ele quer rugir para rasgar o povo. Aí nesse momento, se você lembrar quem você é e quem você convidou a estar com você convidou o Espírito Santo, não foi? O leão dá uma amansada. Aí você consegue vencer aquela batalha. Mas se você não lembrar, você rasga a pessoa todinha. Não é desse jeito?
Vai ser assim até a volta de Jesus, não tem para onde correr não, gente. Nós estamos aqui tentando viver a vontade de Deus, mas nem sempre nós vamos conseguir. E aí desistir? Não. Provérbios 4,18, eu gosto muito dessa passagem, fala que os caminhos dos justos é como a luz da aurora. Vai clareando, clareando até se tornar dia perfeito. E quando é que esse dia se torna perfeito? Claro, quando Jesus voltar. Que aí a gente não vai pecar mais, seremos transformados. Nós vamos falar sobre a igreja, que somos nós, a igreja como estrutura, como grupo de membros, a igreja e o mundo. A igreja e o mundo devem ser totalmente diferentes. Presta atenção. Bem verdade que a igreja é chamada do mundo, assim como nós viemos de lá, do mundo. Ela está no mundo, mas ela não é do mundo. Ela é enviada ao mundo para testemunhar de Cristo ao próprio mundo. Mesmo vindo do mundo, a igreja verdadeira se difere do mundo. Se nós analisarmos o mundo no contexto geral, fica difícil de você ser diferente do mundo. Mas se você for diferente do seu meio familiar ou do meio social que você vive, suponhamos que o Renildo, ele tomou a decisão e só na família dele só tem ele de cristão ou adventista. Cristão todos dizem ser, não é assim? Mas cristão é quem tenta obedecer. Aí ele fala, mas eu não vou conseguir mudar o mundo. Não vai. Tente mudar você. Porque aqueles que estão à sua volta vão vendo o seu testemunho. A luz de Cristo que está em você agora vai refletir nas pessoas. E à medida que aquele vai sendo alcançado, vai alcançando outro. Entendeu? É um trabalho de formiguinha. Nós não sabemos e às vezes não entendemos, mas somos influenciadores, ou de forma positiva ou negativa. Por isso faça a diferença. A amizade da igreja com o mundo se torna um desastre para a missão de evangelizar pessoas. E agora, como conciliar isso? Ficar inimigo? Não do mundo, mas das coisas erradas do mundo. Mas quem faz as coisas erradas do mundo são pessoas, não são animais. Então vou ficar inimigo das pessoas? Não. Você ignorar ou você não aceitar o pecado do outro, necessariamente não precisa você ser inimigo do cara porque ele fuma maconha, da moça porque ela se prostitui, do vizinho porque é do candomblé, porque está no terreiro de macumba todo dia. Aí você vai ficar inimigo porque ele pensa daquela forma? E como ele vai ser alcançado se você é inimigo dele? Pensou nisso? Mas e agora? Ele disse que eu quero ser melhor do que ele porque eu sou crente. Não, mostre para ele que você não quer ser melhor do que ele, mas que tem alguém que é melhor do que você e ele. Jesus. Apresente Cristo para essa pessoa, e você só consegue apresentar Cristo para as pessoas através de você. Não é através do pastor, é através de você, tentando ser imitador de Cristo, começando pelo amor, pelo perdão, pela solidariedade quando necessário, independente da religião do outro. O que nós não podemos fazer é nos corromper com os atrativos do mundo e com os costumes que o mundo nos oferece e está a todo momento nos tentando. Se nós formos para Tiago, capítulo 4, é uma passagem muito conhecida, se você quiser acompanhar, abra sua Bíblia. Tiago, capítulo 4, versículo 4 e 5. O irmão do Senhor, ele faz uma expressão tanto quanto aqui pesada, porque esse livro aqui de Tiago, o irmão de Jesus, quem te disse, porque a Bíblia fala que ele é irmão do Senhor, filho de Maria? Não, a Bíblia não fala. Segundo a tradição, Tiago era filho de José, Jesus era o irmão mais novo, o único filho de Maria. Maria, quando casou com José, José já tinha filhos, segundo a tradição, e a tradição judaica. Mas quer dizer que Maria teve Jesus e continuou virgem? Não, ela continuou casada com José por muitos anos, depois de muitos anos que José morreu, mas ela só teve Jesus. E Jesus tinha irmãos, inclusive esse Tiago era irmão dele. Ele não era seguidor de Jesus, ele começou a seguir os ensinos de Cristo depois que Cristo foi crucificado.
E ele se tornou o líder da igreja em Jerusalém. Ele e os demais, mas ele em especial por um bom tempo. E Pedro também. Mas ele, no concílio que teve em Jerusalém, todos foram se reunir com Tiago. E Tiago era quem dava a decisão final. Então ele deu uma orientação para o povo, porque o povo estava se corrompendo. Que povo? O povo que era para ser representante de Deus. Presta atenção, não sinta sono não, que está cedo, viu? Não durma não, pelo amor de Deus. Olha o que ele diz, Tiago capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? Um pouco pesado, né? Mas é verdade. O que é ser amigo do mundo? É ser amigo das coisas, é você se envolver nas coisas que distorcem os princípios de Deus. Todo mundo sabe disso. João 2, 15 e 17 diz o quê? 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17. Se você não quiser abrir, é só acompanhar a leitura. Às vezes ouvindo, você entende mais do que você lendo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente, ou seja, não vai passar, mas as coisas do mundo vai passar. Seja o momento de prazer que o mundo te proporciona, mas também pode ser que um momento de dor, de tristeza que o mundo te ocasione. Desespera não, vai passar. Tudo aqui passa, mas se você permanecer fiel, você vai permanecer de pé por toda a eternidade. Amém? Quando a igreja tenta imitar o mundo para atraí-lo, ela perde sua capacidade restauradora. Vamos fazer isso aqui, vamos ser flexíveis com os jovens para poder atrair mais jovens. Vamos fazer uma programação jovem, colocar músicas seculares, brincadeiras seculares que interaja com a sociedade. Cuidado. Existem algumas coisas que algumas igrejas são um pouco extremistas. Não pode ter uma bateria na igreja não, que é pecado. Quem foi que disse? Ellen White. Aonde? Me mostra lá. Eu quero que você me mostre. Para você falar alguma coisa, prove. Não é proibido. Não pode cantar música de outro cantor na igreja adventista. Eu fui pregar numa igreja desse distrito. E eu levei um fundo musical e me dei para o sonoplasta para poder ele colocar no meio do sermão. Eu gosto, no meio do sermão, usar o fundo musical. Ele começou, daí a pouco parou. Depois voltou de novo. No primeiro dia da semana de oração, aí quando eu terminei, que eu vou saindo, ele me chamou todo triste. Olha, rapaz, não vai dar para usar esse fundo musical não, porque o primeiro ancião disse que aqui na nossa igreja não toca música de outro cantor. O fundo musical é aquele aleluia. Digo, é mesmo, é. Aí ele disse, irmão, que a gente aqui não adota essa cultura de tocar músicas de cantores, de outros cantores, a gente só toca música da igreja. O leão quis acordar, mas eu lembrei de quem? Do Espírito Santo, que tinha uma semana de oração para fazer. Eu digo, tudo bem, meu irmão, fique em paz. No outro dia eu trouxe outro. Amados, isso é ignorância. Um irmão desse, ele não sabe, mas ele está sendo usado pelo capeta. Quando você ouve uma música, o que vai fazer você pecar, é o propósito, você está ouvindo, a melodia, a harmonia da música conta muito. Se essa música você está ouvindo aqui, ela pode ter a letra bonita como for, mas se ela faz você dançar no banco da igreja, ela não agrada a Deus. Se ela não te leva a pensar em Deus, ela não agrada a Deus. Se ela fala contra a doutrina da palavra de Deus, da tua igreja, que é da palavra de Deus, se ela distorce, aí não agrada a Deus, aí você não deve ouvir. Porque o que importa é você ver a letra da música, a harmonia da música, e se é para enaltecer o Senhor. Na mudança do inário adventista, teve um irmão que disse que era mais um sinal da besta se cumprindo, porque disse que estavam pegando o que era sagrado e botando profano.
Essa música que vocês cantou em 240, ela entrou no inário agora, não foi? Tem alguma coisa a ver com a besta isso aí, gente? Você está entendendo o que é que está acontecendo? É que muitas pessoas querem ser sal, mas para salgar, não para dar o sabor. Aí estraga. Para resumir o caso, lá no final da semana de oração, eu fui para a igreja pregar. O filho do ancião cantou a música de Anderson Freire, Batista. Não tem nada demais, música linda. Então assim, a questão que Ellen White orientou, e mesmo se ela tivesse dado, porque existem orientações de Ellen White que não são aplicáveis para a nossa época. Cuidado para você não pegar Ellen White e colocar na frente da Bíblia, e você ser taxado de seita, e com razão. É a Bíblia e o comentário dela segundo a Bíblia, não pode distorcer. Ela nunca proibiu o uso de bateria, ela proibia o exagero no uso da bateria por conta das campanhas que tinham, e tinha um grupo de pessoas que fazia campanhas próximo onde ela fazia os evangelismos, e era com aqueles zabumba, parece que era o Corpo Santo o nome do grupo, e era uma parafernália infernal que ninguém conseguia ouvir. Aí é errado. Aí você pega um instrumento e você bate nele como se estivesse tocando rock na igreja, aí você está profanando a casa do Senhor. Mas se usa com harmonia, com singeleza de coração, para honrar o Senhor, aí não tem problema. Ah, não pode ter bateria na igreja, mas o playback tem bateria. Tem que saber separar, tem que ter equilíbrio. Então existem orientações da senhora White que é para aquela época e para determinada situação. Ah, não pode jogar bola. Pode. O que ela proibia era você, no dia de sábado, fazer atividades esportivas e negligenciar essa sua obrigação para com Deus. Em uma das escolas que ela fez, ela deixou um terreno separado para fazer um campo de futebol. E olha que o futebol de lá era diferente do daqui, era na pancada. Aí ela orientava as pessoas a não se envolver muito em futebol, porque se machucavam muito. Tudo isso é um contexto. Então a questão da bateria era a questão de saber como usar o instrumento, até porque não existia bateria eletrônica naquela época, era só essas normais. Então era saber como usar. Ela até diz, eu vou até pegar essa passagem para eu saber explicar para vocês, que eu estou lá na minha igreja, eu estou no departamento de profecias também, eu estou estudando muito sobre ela. Ela disse, me entristece o espírito quando os nossos irmãos dizem, vou fazer isso e isso, porque a senhora White disse que é para fazer assim, assim, assim. Meus irmãos, tenha o bom senso e peça orientação ao Espírito Santo, porque algumas orientações minhas são orientações pertinentes para a época, situações e cultura. A mulher, por exemplo, ela tinha que costurar a própria roupa dela, do marido e dos filhos, com tecidos baratos, porém duradouros, para economizar. Arriar os animais, inclusive a carroça. Ela tinha que fazer isso, toda mulher tinha que ser prendada, a orientação dela. Dá para aplicar hoje? Não. Então tem que ter o bom senso, pelo amor de Deus. Vamos voltar para a nossa mensagem. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente quer ser sal, mas acaba salgando demais. E se a carne estiver salgada demais, é mesmo que está podre. Tem que ter um equilíbrio, você não é melhor do que ninguém. Se for para você ir para fazer a diferença na vida de alguém, vá com calma. Uma coisa que nós temos que ter muito cuidado, nunca se exalte, nunca diga eu prego bem, a minha igreja é melhor, a tua igreja, ela faz... Não faz isso não, pelo amor de Deus. Não faz isso não. Porque aquele que estava disposto a aceitar um estudo bíblico, mesmo sendo de outra denominação, quando tu exalta a tua igreja, diz que é melhor do que a dele, ele cria uma empáfia contigo, uma raiva, uma rejeição, que ele quer ver o cão, mas não quer ver tu na frente dele. Não, meu irmão, sua igreja é a igreja de Deus, sim. Amém, mas é bom estudar a Bíblia para você conhecer mais. Não é assim? Porque nós não podemos julgar ninguém. Quantos está dentro da igreja e está perdido? Nessa e outras. Misericórdia, mas é verdade. Eu só não posso dizer quem, porque eu não sei. Aí você vai julgar as pessoas? Então, quando Jesus usou essas passagens aqui, era porque os israelitas estavam se achando a última bolacha do pacote naquela época. Não se envolvia com o gentio, era só a panelinha deles. Ou seja, não encostava, no templo tinha separação, as mulheres, os homens e o povo gentio não podia se encostar. A gente daqui a pouco vamos fazer isso? Mas também nós temos que ter cuidado, nós temos que ir ao mundo para fazer diferença, as pessoas que estão no mundo, não para nos corromper com os atrativos do mundo. É isso que o Senhor queria e queria do povo de Israel e quer para o Israel de hoje, o Israel espiritual que somos nós.
O sal, vamos falar um pouco sobre a primeira metáfora de Jesus. Jesus usa duas metáforas para descrever a função da igreja no mundo. A primeira delas é o sal, que trata da influência interna dela com o mundo, em contato com o mundo. Ou seja, a igreja como sal precisa entrar no mundo para restaurar a vida, evitar que se corrompa ainda mais. Assim como o sal faz toda a diferença em contato com a carne, a igreja precisa fazer toda a diferença em contato com as pessoas ou o mundo. Quem é a igreja? Você tem feito a diferença na vida de alguém? Não precisa responder. Se você disser que estou, já não está. Se alguém perguntar, você é humilde? E você disser, sou, deixou de ser. Tudo bem, se perguntar, você é honesto? Sou. Até que prove ao contrário, eu sou. Aí diferente. Como é teu nome? Val. Tu é humilde, Val? Tento. Eu estou tentando. Não é assim? Agora tu vai, eu sou uma pessoa humilde. Ô, Val, deixou de ser. Existem qualidades que nós temos, e mesmo achando que temos, nós não podemos falar que temos. Entendeu? Nós pertencemos à igreja verdadeira. Esse sermão está sendo gravado, porque eu creio que a igreja adventista ela é verdadeira. Amém? Amém. Mas ela tem pessoas imperfeitas assim tanto como nas outras. Qual é o quesito que a igreja adventista é verdadeira? A sã doutrina, porque é 100% Bíblia, 100%, e eu provo. Agora, para você falar que a sua igreja é verdadeira, tenha conhecimento para provar. Aí o cara vai dizer que nada, rapaz, vocês não creem na Bíblia não, vocês creem em Ellen White. Aí agora tu vai sentar na graxa se não souber explicar. Não é assim? Quem é Ellen White, Val? Quem é Renildo? Hã? Como é teu nome bonito? Adelino. Mas não é o cantor não, né? O cantor já aquele não prestava naquele. Ele, tomara que tenha se arrependido antes. Aquele homem fez coisa errada demais. Mas tem nada, deixa o bichinho para lá. Adelino, se você quer ser luz de Cristo no mundo, se você quer brilhar por Cristo, tem que fazer a diferença. E fazer a diferença requer esforço. Se você é adventista do sétimo dia, você tem que conhecer a doutrina da sua igreja. Eu não vou perguntar aqui para não envergonhar. Quem já leu as 28 crenças da igreja adventista? O livro Nisto Cremos, quem já leu? Você está entendendo? Não precisa, levante a mão não, guarde para você. Você é um adventista do sétimo dia? Conte a história da sua igreja. Como você vai mostrar que a sua igreja tem uma doutrina verdadeira na Bíblia? Que luz é essa que apaga, mas não apaga? Você está entendendo agora, irmão? Que nós precisamos fazer a diferença? Hoje, com a internet na mão, você consegue muitas informações a respeito da igreja que você congrega, como nasceu, como aconteceu. As pessoas pegam coisas que Ellen White nunca nem falou e diz que foi ela que falou. Ah, e a Ellen White, ela foi quem nos orientou a guardar o sábado. Não foi Ellen White, ela não guardava o sábado. Ela comia carne de porco e com força. Começou assim, mas depois ela foi tendo conhecimento, o Espírito Santo foi mostrando, o caminho foi clareando, e ela foi acatando as orientações do Espírito Santo e orientando o povo, à luz da Bíblia. Você entendeu? Mas não vem falar coisa que você não sabe e passar vergonha, que é o que um monte de crente adventista está fazendo, porque são os crentes preguiçosos que não estudam nem a Bíblia, nem os livros da igreja. Mas é o que está acontecendo. E como você vai fazer a diferença na vida das pessoas se você não faz a diferença na sua vida? Vamos lá. Assim como o sal faz toda a diferença em contato com a carne, a igreja precisa fazer toda a diferença em contato com as pessoas. O sal ele é antisséptico e inibe a decomposição. Quando não existia a refrigeração, a única maneira de preservar os alimentos era colocar sal neles e esfregá-los. Muita gente aqui gosta de uma carne de sol. Eu gosto, eu já tentei ser vegetariano, mas ainda não consegui. Não consegui. Por quê? Porque é bom para a saúde. Ah, quem comer carne vai para o inferno? Quem foi que disse isso? Alguns crentes ignorantes que vêm para aqui falar besteira. Porque se for realmente, nós estamos negando o que? O cordeiro. O que era feito na Páscoa, gente? Comia o quê? Alface? Comia o quê, gente? Era alface e coentro, não era? E beterraba.
Não confunda orientação alimentar com ponto de salvação. Você pode comer carne? Pode. Só que é prejudicial à saúde? É. Porque a carne de hoje, principalmente a de hoje, ela está muito contaminada por conta da ração que os animais comem. Mas o Senhor mandou que Noé colocasse o que na arca? Quantos casais de animais limpos? 7 dos limpos, porque ele ia comer deles. E os imundos são um casal. E quer dizer que Deus se contradiz? O cordeiro que era morto na Páscoa, que era para comer com pão sem fermento, se contradiz? Você pode comer os alimentos que foi autorizado para comer, está na Bíblia, o que não foi também está. Agora é assim, se você me disser, Gil, é mais saudável você ter uma vida vegetariana? Sim, é mais saudável, mas nem todo mundo consegue, porque os produtos vegetarianos nem tanto você consegue tantos, muitos não sabem nem preparar, e muitos não têm condição de ter. Então, casos e casos. E o que acontece, como eu estava falando, o sal, você colocava o sal na carne, o peixe era salgado, a carne era salgada, a tripa tudo salgado, porque não tinha geladeira, não tinha refrigeração. O que é que tem a ver isso, Gil, com a minha vida? Você é sal, Adelino, e quando você fizer contato com sua família, com esse rapaz, seu irmão, chegou aqui, quando você estiver com ele, se você não fizer a diferença na vida dele como um cristão, você não está sendo sal. Já orou com ele quantas vezes? Meu irmão, eu te amo. Ah, não, eu vou deixar para falar quando morrer, estiver no caixão, ele não vai escutar. Você está entendendo o que é ser sal? É fazer a diferença na vida das pessoas. Falar para o filho, meu filho, eu te amo. Não, só reclama. Tira isso do lugar. Ô menino, bagunça. Essa casa é um inferno. Só tem bagunça. Esse marido não me dá atenção. Aí você é uma boca só de criticar. Nunca elogia seu marido. Nunca diz que o bichinho está bonito. Mas ele não é bonito. Mas você achou. Você casou? Ele ficou feio, você ficou linda? Tem gente que está casado aí, ó. Beijou na boca só quando namorava. A senhora está morta por acaso? Pois é, tem que beijar sim. Foi Deus que mandou. Pois é. Oxê, acende tudo quando beija. Faz bem para a saúde. Você tem que ser sal em todos os aspectos, tem que fazer a diferença em todos os aspectos na vida da sua família. Pois é, não existe prazo de validade para o matrimônio, não. Concorda? Vocês aí que tem casado, já casaram há pouco tempo, esse casalzinho aí? Casado há pouco tempo, né? Tem quantos anos de casado? Hoje está em lua de mel ainda, aí tem beijo até umas horas. Pois é, aí quando for daqui a 5 anos não tem mais beijo. Fica só, estou cansado, estou com enxaqueca, estou cansado, tem boleto para pagar. E aí fica, passa uma semana, não tem beijo, se não tem beijo, imagina outra coisa, e vai, e pá, e pá. E que sal é esse sem graça, sem sabor? O casamento vira um fracasso. Da mesma forma na vida espiritual. Não tem a lição da escola sabatina, não tem um ano bíblico. Eu já li a Bíblia várias vezes. Sim, já entendeu toda? Então explica sem ler agora. Se você não consegue explicar toda sem ler, porque você já leu toda, não precisa fazer o ano bíblico. Gostou? Pois é. Já consegue? Não, né? Então tem que fazer. Porque a palavra do Senhor ela se renova todos os dias. Então nós, para sermos sal na vida das pessoas, nós temos que ser útil. E começa isso aonde? Em casa. O sal tem que a igreja tem que ir de contato com o mundo, tem que entranhar no mundo, mas para restaurar o mundo, não para se corromper com o mundo. Você como sal tem que entranhar na vida das pessoas, para fazer a diferença na vida das pessoas, mas você só consegue fazer se você tiver algo para oferecer. Tem sabor na tua vida? Mas você é aquele crente de cara fechada, parece que comeu e não gostou, ou parece que só vive devendo, a vida é um inferno. Aí tu tem uma vida mal-humorada, de cara fechada, aí vai e chama teu irmão para ir para a igreja. E para quê? Tu em casa é um cavalo, não trata bem ninguém, com tua mulher, teu pai, teu irmão. Estou falando de tudo não, viu? Modo de falar, viu? Isso aqui vale para todo mundo. O que eu vou fazer o que na tua igreja se eu não vejo mudança em tu? Eu vou ser cristão para quê se eu não vejo Cristo em você? Você está entendendo agora? A responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Então o que estava acontecendo naquela época é o que está acontecendo hoje.
As pessoas que eram para ser representantes de Deus e fazer a diferença no mundo, em meio à sociedade, eles estavam acomodados. Eles pouco se importavam com a salvação das pessoas. E quando você não se importa com a salvação das pessoas, pode olhar, você também não se importa com a sua. Você não tem compromisso com Deus. Porque se você só tem compromisso com Deus para você, para se consagrar a Deus, e não tentar apresentar alguém a Deus, se você não ora por alguém, pode ter certeza, você não está orando nem por você. Se você se prostra de joelho para orar e você não apresenta alguém, que tipo de crente é você? Agora uma orientação, hoje está fácil, se você não quiser ir lá falar que está orando pela pessoa, pessoalmente, que é bom você ir, você manda uma mensagem, nesse momento acabei de orar por você. Mas ore mesmo, não venha para com hipocrisia não, para que a pessoa se sinta útil, para ela se sinta acolhida, e ela entenda que você está preocupado com ela. Seja doente, seja, não importa, que não tenha nada, mas que você ore por essa pessoa, mas fale, eu estou orando por você, porque isso vai ser uma maneira de derrubar um obstáculo, uma barreira, para quando você oferecer um estudo, ela aceitar, um convite para vir na sua igreja, e ela vir. Ah, mas eu já tenho feito isso há tanto tempo, e ela não veio, mas já morreu? Não, então tem jeito ainda, enquanto a vida, há esperança. Amados, o requisito mais importante de um cristão, para ele ser um fiel cristão, não é ele ter conhecimento teológico. Ele precisa ter conhecimento, sim, mas não é o mais importante, acadêmico ou a condição financeira elevada. Não, eu falei o que aqui? Tem que ter equilíbrio. Você não precisa ser rico não, mas também não pode ser preguiçoso. Ah, Jesus vai voltar, não vou levar nada, mas enquanto ele não volta, tu vai ficar com o medo dos outros? Vai ficar precisando de ajuda? Então se tem saúde, trabalhe. Como o próprio Paulo falou, aquele que não quer trabalhar, que não coma. Então assim, o mais importante, o requisito mais importante na vida do cristão, não é ele ter um curso teológico, não é ele ser academicamente profissional, não é ter uma condição financeira elevada. O maior requisito do sincero cristão é ele ter um bom caráter. Ele fazer nas suas negociações, não só pensar em ganhar, mas também que aquele que está negociando com você, que fique satisfeito. Porque se você só pensa em lucros, se você só pensa em enganar as pessoas, você não é cristão, você é um crente ladrão. A agiotagem é crime. Já ouviram isso? Na igreja adventista está cheio de agiota. Agiotagem é um nome pesado. A Bíblia não condena o emprestar o dinheiro a juros. A Bíblia condena o emprestar o dinheiro com usura. Qual é a diferença? Val, você está doente e você chega, Gil da Barraca. Não vai não, que eu não tenho, viu? Eu estou precisando aí de 10 mil emprestado para fazer uma cirurgia. Por favor, me empreste e eu vou desfazer de alguma coisa e depois eu lhe pago. Aí eu te empresto. 1 mês, 2, 3. Tu vem me pagar? Não, Val, eu juro. Aí eu estou errado. Eu tenho que te emprestar por amor. Dizer, não, meu irmão, vá cuidar da sua saúde, vá cuidar da sua família, vá resolver seu problema. E você, quando puder me pagar, pagou. Se eu não puder, eu não empresto. Mas se eu emprestar, tem que ser por amor. Mas aí, Val, tu vai e diz, não, Gê, eu quero 10 mil emprestado, que eu vou comprar um gadinho ali, vou ganhar um dinheiro. E aí tu compra esse gado, tu pegou 10 mil e fez 15, e ficou com ele lá 3, 4 meses. Tu ganhou 5 mil de lucro. É justo me devolver só os 10? Entendeu agora? Na palavra do Senhor diz que a nação de Israel seria tão abençoada que elas iam emprestar e não tomar emprestado. Então tem que ter cuidado quando você fala assim, vai para o inferno porque empresta dinheiro a juro. Então quem pega também vai. Agora quando você pega o seu dinheiro, que a Bíblia fala com usura, é com juro exorbitante. Quando você está aproveitando das pessoas, quando você faz daquilo ali um meio de tomar o que o outro tem, aí é pecado aos olhos de Deus. A Bíblia não se contradiz. O que acontece é a compreensão de muitos que é limitada e faz um pré-julgamento errado. Você está entendendo? Então, cuidado com que você, às vezes, se achando sal, e vai lá e estraga a vida das pessoas em vez de você melhorar. Entendeu? Então, tudo tem que ter um equilíbrio. Você pode emprestar o dinheiro? Pode. Essa semana me perguntaram, irmão, eu vou me batizar, mas eu faço uns caixa.
Acho que eu não sei como é que funciona. A pessoa empresta, acho que a última semana, uma coisa assim, a pessoa recebe. É uma forma de juro. É pecado? Aí me perguntaram. Eu digo não, não é pecado. Depende da forma com que ela faz. Se for para extorquir o outro, se for com usura para poder só tirar vantagem sobre o outro, aí é pecado. Aí eu peguei lá daquele saldo extra da Igreja Novo Tempo, acho que com o pastor Demóstenes, né? Peguei um vídeo e mandei. Tudo é questão de equilíbrio. Você tem que saber realmente. Se você faz o caixa, faz. É legal? Não, é ilegal. Por que é ilegal? Porque você não declara. O governo não está comendo disso. É por isso que é ilegal. Mas é indecente? Não é. Então, a prática de agiotagem, ela se torna ilegal porque você não declara. Porque sendo assim, se eu for um banqueiro, eu não posso ser adventista. Não posso ser cristão. Concorda? Se eu tiver uma instituição financeira, eu não posso. Porque eu empresto dinheiro a juro. Então, a prática que torna ilegal é juro abusivo. E porque você não declara, não paga para o governo. Ah, Gil, então já vi que está todo mundo ferrado. Se for olhar por esse lado, tá. Porque a senhora vende uma dúzia de ovos. Se for para olhar pela forma legal, tem que ir mediante uma associação para tirar a nota e dar a contribuição do governo. É assim? Teria que ser assim. Então tem regras e tem exceções. O que é que tem que fazer, Gil? Pedir orientação ao Espírito Santo. Para você não ser radical, não ser farisaico. Em vez de você ir para dar sabor na vida das pessoas, você ir estragar. Peça orientação a Deus. Essa é a melhor forma. E a luz. A segunda metáfora é a luz. Ao contrário do sal que influencia sem ser visto, a luz irradia, revela e reflete. Ou seja, a igreja deve irradiar, revelar e refletir o que? O caráter de Cristo ao mundo. Sabe como é que eu encaro a luz? E minha irmãzinha sonoplasta, tudo bem? Tamo junto, viu? Quando você acorda cedo, eu acordo às 4 da manhã, aí eu vou no banheiro. Primeiro eu vou no banheiro, porque se você for levantar e orar, dorme. Eu vou no banheiro, escovo os dentes, lavo o rosto. Mas quando eu bato, nem que liga a luz, aí vai. Você consegue ficar de olho aberto de imediato? Consegue? Só se você for um ninja. Eu não consigo. Um negócio forte, você acordou no escuro, aí incomoda, não incomoda? Quando você se batizar vai ser assim. No começo você vai incomodar um pouco, porque é uma renúncia. Aquela luz ela vai te incomodar um pouco, mas à medida que o tempo vai passando, você vai acostumando com a luz. Aí quando você sai da luz, agora o que é que vai te incomodar? A escuridão, as trevas. Eu encaro dessa forma. No começo, você se incomoda com a luz, porque você ainda veio das trevas. Mas depois que você está na luz, você já não consegue se acostumar com as trevas. Se as trevas te incomodam, você está na luz. Se a luz está um pouco assim te incomodando, está pensando em sair da igreja, porque o irmão é bicudo, não fala contigo direito, porque não te deram cargo esse ano, porque tem gente que quer ser melhor do que os outros, porque o pastor é ausente, a luz está te incomodando um pouquinho. Tu está na luz, mas está te incomodando. É porque você ainda está com o pé nas trevas. Se desapega das trevas, permanece na luz, e a luz é Cristo. Ou seja, a luz ela tem funções primordiais para a vida. Ela ilumina, ela guia e protege. A luz foi a primeira da criação de Deus, uma das primeiras criações de Deus, ou melhor, a primeira. Sem a luz, o mundo seria um escuro, tudo obscuro, continuaria um verdadeiro abismo. Não há vida sem luz. Sem a luz não haveria o fenômeno da fotossíntese. E sem a fotossíntese não haveria as plantas. E sem as plantas não haveria oxigenação. Em resumo, sem oxigenação não haveria o quê? A vida. Veja como Deus é bom. Ele pegou duas metáforas, o Senhor Jesus, duas metáforas essenciais, tanto para aquele povo como para nós hoje. O sal e a luz. E nós somos sal e luz. Nós temos que ser sal e temos que ser luz. Só que sozinho nós não iremos conseguir. Só mediante o auxílio do Espírito Santo. Senhor, eu sou fraco, eu sou treva, eu não tenho sabor, minha vida é sem graça. Mas torna a minha vida saborosa na vida das pessoas. Me torna luz para onde eu chegar eu brilhar por Ti. Ainda que eu não fale nada, como disse a música. Ainda mesmo que sem palavras eu fale do Teu amor. O melhor sermão pregado é o sermão vivido.
Começa em casa. Ora com teu pai, ora com tua mãe, ora com teus irmãos. Consagra-te a Deus, apresentando a tua casa ao Senhor. Perdoa, não guarda rancor. Compra só o necessário para não ficar devendo e envergonhar o nome de Deus. Não tenta se apresentar para o mundo, tenta se apresentar para Deus. Tudo isso é ser luz e ser sal. Amados, a nação de Israel, em 1 Pedro 2,9 diz que foi uma nação santa, geração eleita, sacerdócio real. Santa quer dizer separado, separado do mundo pagão, para ser o povo representante de Deus. Você é a nação santa hoje. Você foi separado por Deus. Santo não é aquele que é digno de adoração. Santo é aquele que decidiu se separar do pecado para viver para a honra e glória de Deus. E para fazer isso é difícil, minha irmã. Para a gente se separar do pecado no mundo de pecado. Agora no São João mesmo, lá em Capim Grosso, a gente viu tanto crente que está alimentando o pecado. Crente que ainda é crente, mas não pode se dizer cristão. Foi para ver os cantores seculares. É pecado, Gil? Foi honrar quem? Se não agrada a Deus, agrada quem? O inimigo de Deus, as trevas. Sabe por que foram? Eu até falei no último sermão que eu preguei. Eu falei, o que faz você ir numa festa secular para ouvir o cantor é porque você já ouve a música dele. O que faz você pular cerca é porque você já estava procurando uma oportunidade de pular cerca. O pecado, Deus ele não permite que tentação venha nenhuma a nós que nós não possamos suportar. Então quando você, eu fui porque eu tinha curiosidade. Se você tem curiosidade é porque você já vinha experimentando a dosagem diariamente. Em vez de se consagrar a Deus, em vez de ir ao mundo para poder converter o mundo, você estava deixando ser convertido pelo mundo. Aí o cantor que você já ouvia no TikTok ou no YouTube, vai para a tua cidade, aí o cão vai lá, besta, não tem problema não. Tanta gente de bem está lá, e de fato é. Mas de fato tem, muitas pessoas de bem estão lá, mas não tem o conhecimento, não está na luz como você está. Aí você não pode simplesmente dizer, mas para, eu por exemplo, eu queria parar de fumar. E aí eu fui no médico, eu não vou dizer o nome dele. Eu digo, doutor, pelo amor de Deus, sabe que todo mundo quando está no pecado, ele fica procurando um meio de se libertar do pecado, mas quando ele encontra alguém que também está no mesmo pecado que ele se sente apoiado. Não é assim? Ele se sente, poxa, eu não estou só no barco. Aí ele fortalece um pouco. E eu fui, doutor, pelo amor de Deus, me diga o que eu faço para parar de fumar. Ele disse, me diga também. Aí você acha que eu saí de lá triste ou alegre? Eu saí alegre. Eu digo, doutor fulano, um homem renomado desse, não está conseguindo parar, eu vou estar me martirizando por isso? Não, eu vou fumar. Não é assim? Aí você fala, que mal tem eu ir lá ver Zezé cantando, o Amado Batista, eu ouvi minha vida toda, sempre fui homem de bem, paguei minhas contas, tudo certinho. Só porque ele está cantando e eu sou crente, eu não posso lá ver? Eu vou lá ver. No seresteiro da noite, eu vou lá ver o seresteiro da noite, né? Só que lá no seresteiro da noite, você vai pensar em outras coisas, em outra erva que não é a tua. Talvez você nem bebe, nem fuma, não usa maconha, não cheira cocaína, mas você vai alimentar coisas que vai te levar ao abismo. E se não agrada a Deus, agrada o inimigo de Deus. É uma dosezinha de veneno todo dia, parece até vitamina, depois mata. Depois mata. Quando você percebe, já infartou. Fujam da aparência do mal. Se for para ir ao mundo, vá, mas para fazer diferença, não para que o mundo faça diferença na sua vida. Isso nós só conseguimos com a permissão do Senhor. A luz é símbolo de pureza e direção. A igreja e o cristão não possui luz própria. A nossa luz, ela vem de Cristo, ela é Cristo. Em João 15,5 o Senhor diz que sem mim nada podeis fazer. Nunca saia para dar um estudo, para visitar alguém, ou nunca saia de casa sem levar o seu pensamento a Deus. Ou você acha que os capeta que foi expulso do céu, ele está aí brincando? Você não vê.
mas ele está aí para lhe devorar. E às vezes ele está para lhe devorar, não é de forma feia, é de forma que agrade. Tua esposa está em casa cuidando dos filhos, e quando tu sair na rua, aparece uma coisa linda, toda definida, vindo para a academia ou indo para a academia, e aquela coisa que enche os olhos do homem, né? Espingarda de matar crente. Aí você tem a sua esposa em casa consagrada, sua família abençoada, mas aí o cão te apresenta um cardápio delicioso. E agora? E agora, Val? Olhou, você não é cego? Você viu. E é pecado ver? Não. E onde é que está o pecado? É continuar vendo, é continuar olhando. Desejou? Repreenda. É com esse saborzinho de gostoso mesmo que o inimigo vai colocar veneno na tua vida. Aí você olha, infeliz, olha também, dá um sorriso. Aí pronto, você agora já quer o contato. Mas se você olhou, viu, baixou o olho e repreendeu, você repreende esse pensamento em nome de Jesus. Está repreendido. Olha, meu irmão, é mesmo que pegar com a borracha assim, fazer assim, ó. Eu tinha esse mau costume. Não aguentava ver uma mulher bonita e eu bati o olho. Eu acho que não sei se já contei aqui, acho que não. Eu tenho uma barraca do Gil na praça, em frente tem a loja. Aproveitar e fazer a comercial, né? Mas não pode não, hoje é sábado. Mas vocês não vão comprar hoje mesmo. Aí eu ia, abria a barraca e voltava para casa para tomar café. Cheguei em casa, o café estava lá. Minha esposa havia saído pelo portão do fundo. E eu fui, tomei meu café. Peguei a moto. Quando eu montei na moto, eu moro na avenida ali perto da Rádio Contorno, eu olhei assim, uma morena linda, ia andando, cabelão batia assim. Eu digo, eita, que colírio para os meus olhos. Cuidado, viu? Se o colírio não for receitado pelo Senhor Jesus, cega. Aí eu falei, não, eu tenho que ver quem é aquela. Casado, eu não era da igreja, mas era casado. Já tinha meus 2 filhos. E banhei, para ver quem era a morena linda. E quando eu parei, que eu olhei quem era, a minha esposa. E a cara de bocó que eu fiquei. Ela, é o que, menino besta? Eu digo, nada. Nada não. Uma vergonha. O costume do cachimbo deixa a boca torta. Então hoje você vai ver na rua mulheres bonitas, homens bonitos, que a mulher também vê, elas não são cegas. Mas se você percebe que aquilo vai te fazer pecar, repreende, evita, fujam da aparência do mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20. Fujam da aparência do mal. Porque você não é forte. Forte é se Cristo habitar em você. O teu inimigo é forte. Então o que é que acontece? Nós precisamos entender que nós não temos força nenhuma. A força vem de Cristo. E se você achar que é forte, quando você se acha forte, aí é que você está fraco. É 22, irmão, eu sei que você foi procurar aí, eu falei 20, mas é 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22, mas está pertinho, você ia acabar achando. Amados, se você é cristão, eu quero que você se pergunte, será que alguém está sendo beneficiado pela luz de Cristo que habita em mim? Ou melhor, será que a luz de Cristo está sendo refletida em mim? Você não tem como responder isso, mas as pessoas têm. Se você não tem o costume de orar com as pessoas que você ama, ore, porque se seu irmão se perder no vício, na prostituição, na droga, sem primeiro ouvir de Deus, você é culpado pelo sangue do seu irmão. E quem é o meu irmão, Gil? Todo aquele que tiver ao seu alcance. Não é justo a gente ver tantos jovens com ideologia do cão, umas meninas novinhas. Antigamente você via, eu posso ser processado, e daí? Eu vou falar, pecado é pecado. Você via as mulheres passar de mão dada, eram só amigas de escola, não era? Hoje você vê as meninas de mão dada, não são mais amigas de escola, não são mais. Aí você tem um filho e uma filha,
E ele agora decide que essa ideologia do demônio, ele pode escolher a pessoa que ele quer para ser o companheiro dele. Aí ele arruma outro. Não sou contra, ou melhor, sou contra sim. Eu respeito, mas eu não aceito, porque é pecado. E se eu aceitar o pecado, eu sou conivente com o pecado. Se vai vir processo, que venha. Eu sirvo a um Deus poderoso, que não muda e não mudará. Aí você vê nos dias de hoje, que a pessoa tem uma opção sexual que não agrada a Deus, mas não pode falar que é homofobia. Você ama essa pessoa? Você já mostrou na Bíblia que essa pessoa está em pecado, que ela precisa se arrepender, e que esse projeto é de Satanás? Com amor, viu? Com carinho, com jeito, porque você não é melhor do que ela por essa opção. Você tem outro pecado, porque às vezes o dela é porque está com uma pessoa do mesmo sexo, mas e você que está desejando também o outro que não te pertence? O pecado camuflado. Então tem que ter cuidado. Mas você não pode se omitir de falar para essa pessoa que é um projeto de Satanás. Imagina você com 2 filhos. O seu filho casa com um homem, a sua filha casa com uma mulher. Sua família vai continuar ou vai acabar? E quem é que quer acabar a família? Entendeu agora? De quem é o projeto dessa ideologia de gênero? É de Satanás, porque ele não consegue destruir Deus, então ele quer destruir os filhos de Deus. E você se diz luz, você se diz sal, mas não fala para as pessoas que ela está errada, porque tem medo de um processo. Porque o professor na escola diz que é normal. Fale para ele que ele se arrependa, senão ele vai para o inferno. Porque princípios são inegociáveis. Você é livre para escolher. Mas não diga para ele também que você também não ficará isento das consequências das suas escolhas. Você pode escolher o que você quiser, mas eu quero que você saiba que vai ter consequências. Você vai sofrer, porque haverá um juízo, e você vai se apresentar diante desse juiz. Então você precisa tomar decisões em vida. Fale com amor. Fale no intuito não de julgar, mas de acolher, de apresentar a salvação. Faça a diferença na vida das pessoas. Amados, saiba que as nossas palavras e escolhas, a maneira como vivemos, nos vestimos e falamos, a música que ouvimos, onde andamos e com quem andamos, dizem perfeitamente se refletimos a luz ou as trevas. Talvez alguém fale, mas Deus conhece o meu coração. Sim, Ele conhece. Ele tanto conhece o teu coração, o meu coração, que Ele disse que o nosso coração é enganoso. Então cuidado. Lembre-se, a forma como vivemos define a quem representamos. A salvação, ela não depende de boas ações. Não depende. Mas resultam em boas ações. Você não deve fazer boas ações para ser salvo. Você faz as boas ações porque já alcançou a salvação. Já aceitou a salvação em Cristo. E se você não tem boas ações, você precisa aceitar a salvação, porque não tem como você dizer que é luz se as pessoas não estão sendo irradiadas pelo brilho que há em você. Não tem como você dizer que é sal se você não estiver fazendo a diferença na vida das pessoas. Se não estiver dando sabor à vida das pessoas, é porque a sua vida também não tem sabor. Eu quero encerrar essa mensagem com uma reflexão que conta a história de um homem que se dizia cristão. Ele se dizia tão crente que ele pegou um dia o carro, e no carro dele tinha um adesivo bem grande, 100% cristão. Você já viu isso? 100% cristão. E ele chega no trânsito, um velhinho, um idoso, ele estava com o carro parado, o sinal abriu, mas o velhinho não percebeu por conta da dificuldade, da idade, no fusquinha dele lá, e ele tentando sair, e o cara de trás gritando, seu idiota, tira essa lata velha da frente, para eu não passar por cima. E batia no carro e queria abrir a porta para ir lá, e o velho não estava ouvindo nada. E depois o sinal fechou, e aí foi que esse cara endoidou. Aí tinha uma viatura parada de junto, chamou, encosta o carro. O que é que eu fiz? Encosta o carro, por favor, seus documentos. E o velhinho, o sinal abriu, o velhinho foi embora, não viu nada. E o 100% cristão foi abordado. Olhou, revistou o carro. Disse, agora eu queria saber por que vocês me pararam. O que é que eu fiz de errado? Disse, não, senhor, é que nós achamos que esse carro era roubado. Por quê?
porque está escrito no fundo 100% cristão. Sim, por que é roubado? Mas a sua atitude não é de cristão. Nós achamos que o carro era roubado, mas infelizmente o carro é seu. Mas se eu fosse o senhor, eu tirava o adesivo. Não adianta vestir uma camisa da igreja, do Caleb. Jesus venceu, tudo por ele, todos pela palavra, e não fazer diferença na vida das pessoas. Que possamos nos incomodar com o pecado, não nos acomodar no pecado. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador e Mantenedor, muito obrigado, Senhor, por esta mensagem de hoje. Obrigado por cada irmão e irmã que aqui se fez presente. Que o Senhor possa abençoar essa igreja, o pastor desse distrito, possa abençoar a liderança dessa igreja, cada irmão, Pai, cada representante teu que está aqui. Que eles possam, Senhor Deus, ser sal, sal da terra e luz do mundo, sal na medida certa para que possa preservar, não para estragar. Que eles possam, Senhor Deus, se sentir bem na luz, porque isso será o reflexo de que já estão acostumados com a luz. Por isso eu te peço, Senhor, permita que teu Santo Espírito encontre morada em cada coração que aqui se faz presente. Molda os nossos pensamentos, nossos gostos, conforme o teu querer. Que possamos nos capacitar, Senhor Deus, para viver nesse mundo de forma organizada, mas que possamos nos capacitar mediante a tua vontade para vivermos a eternidade contigo. Por favor, Senhor, perdoa os nossos pecados. Tenha misericórdia de nossas vidas e nos ajuda a te honrar, porque sabemos que de nós mesmos nós não conseguimos. Abençoa todos os teus filhos e filhas, não porque há mérito nenhum em nós, mas é porque nós suplicamos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Desculpa pelo horário, atrasei um pouco.